não, tá? Mas tá lá, enlutado é igual a luta. Então, a Tânia, ela inicia da seguinte forma. Ela vem com uma frase de Carlos Drummond de Andrade dizendo que a dor é inevitável, mas que o sofrimento, ele é opcional, né? Então, daí a gente já parte do pressuposto de que quando a gente tem a perda física de alguém que a gente gosta, trazendo para o nosso contexto, né? Quando a gente tem a perda física de alguém que a gente muito gosta, que nutriu um amor muito grande nessa encarnação, é certo que vai o quê? Doer, né? Vai doer na gente. Porque mesmo que a gente saiba que é temporário, vai doer, né? Porque vai ter aquela ausência ali durante um período. Mas que a gente ficar naquele sofrimento é opcional. Por quê? Porque a gente pode sair dele. A gente consegue sair dele. Principalmente nós que acreditamos e estamos inseridos na doutrina, né? Porque a gente sabe que a vida continua e a gente tem plena ciência que nós também vamos embora. E aí, ela vem dizendo lá embaixo que, olha lá que eu grifei, é pensando nas pessoas que se movimentam, que buscam ajuda, seja por meio de uma leitura esclarecedora, tratamentos físicos, psicológicos e espirituais, que entendemos a palavra enlutado, ou seja, aquele que está em luta, luta consigo mesmo, luta com seus sentimentos, suas dores, procurando alargar seus horizontes, não atrapalhando aquele que partiu prosseguindo, né? Então, o que ela quer dizer com isso, né? Que quem tem a perda física de um ente querido está enlutado, ou seja, está lutando para não permanecer naquela dor e naquele sofrimento. E ainda assim, eu faço isso, tento sair dessa dor e desse sofrimento para seguir, sem prejudicar o meu ente que partiu, né? Porque o que acontece? Na grande maioria das vezes, as pessoas passam pela dor, passam pelo sofrimento, ou então nem passa, o sofrimento perdura, né? E começa a não só prejudicar a ele mesmo, mas também começa a prejudicar o outro que está do outro lado, né? E prejudica porque a gente sabe que pensamento nos liga automaticamente. Então a gente precisa entender isso, que eu estou passando pela dor, aquele sofrimento que perdura, eu não saio daquilo, eu começo a ficar cada vez mais ali dentro, eu começo então a prejudicar o outro. E ela vai citando mais uma vez o caso de Drummond de Andrade, falando que ele foi muito feliz e verdadeiro ao afirmar que a dor é inevitável e, né, ele fala da dor inevitável e no caso da perda de entes queridos, que é algo que todos entendem, mas ele vai além, orientando-nos que o sofrimento é opcional e que então torna-se para nós um desafio a vencer. Então ela fala que se você tem um ente querido que partiu para o mundo espiritual, viva em luta, seja feliz e faça os seus queridos felizes, né? Porque a gente sabe que no momento que a gente está aqui passando por turbulência, né, em prol deles que se foram, se pensamento nos liga e a gente está naquele sofrimento constante que não passa, eles também entram no sofrimento. Por quê? Porque nós não nutrimos amor verdadeiro um pelo outro, né? Somente o amor verdadeiro vai permanecer. Então, se a gente nutre esse amor verdadeiro, ambos não querem ver, um não quer ver o outro passando por uma má fase, né? Porque principalmente aquele que não tiver equilíbrio vai se desequilibrar ou no mínimo se entristecer, né? Então, que nós possamos, dentro dessa dor que é inevitável, a gente saber que a gente não precisa permanecer nesse sofrimento, porque o reencontro ele vai acontecer. Ninguém morre, não reclames da terra, os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez
que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem volta é orvalho da esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Então é o Emmanuel, né, que escreve aí através do Chico Xavier. Eu quero abrir um parêntese para vocês aqui, aproveitando que eu citei a questão do Emmanuel. Eu não sei se é dúvida de vocês, mas essa foi a dúvida da Cris. Ela me fez essa pergunta, não sei se foi sábado ou domingo, no sentido do seguinte: como que foi, Cris, a sua pergunta que você disse, Ana, o Chico, o Emmanuel usa, os espíritos usavam o Chico e aí passa a ser do Chico que ele escreve, uma coisa assim que ela me perguntou, né? Então eu acho que não deve ser dúvida de muitos, mas mesmo assim é pertinente a gente abrir esse parênteses para dizer o seguinte: olha, o médium, né, quando ele é médium de escrita, né, seja para literatura, seja de psicografia, o que acontece? O médium é apenas uma ponte para que aquele raciocínio do espírito seja transportado para o papel. Então, tudo aquilo que Chico escrevia não era do Chico, era dos espíritos, né? E Chico nunca escondeu isso, ele sempre foi taxativo em dizer, nada aqui é meu, tudo é dos espíritos, né? Tudo é dos espíritos. Eu escrevo, eu uso as minhas mãos, a minha escrita, a minha materialidade, mas a ideia, o livro em si, não é meu. Por isso que tudo que ele escreveu, tudo que ele ganhava, né, de recurso com a venda desses livros eram revertidos, né? Tanto para a FEB ou para outras obras sociais. Não, Cris, tem total interferência, né? O Chico tá ali, é como se eu tivesse sentado aqui, o Roberto fosse ditando para mim a obra dele, mas a obra é dele, não é minha, eu tô apenas escrevendo, né? É só você pensar assim, quando a professora lá na classe começa a fazer um ditado, né? Vai ditar um texto, vai ditar alguma coisa, você apenas está escrevendo, né? Pode ter interferência do espírito na escrita também? Pode, né? Pode haver essa interferência, tá? O Chico poderia canalizar aquele espírito e aquele espírito às vezes escrever? Poderia. O Chico também tinha mediunidade de ouvir e escrever? Também, né? Mas lembrando que ele era só um instrumento. Assim como o Divaldo. Lembra quando o Divaldo escreveu aquele monte de coisa, tinha um monte, né, uma pilha de coisa escrita, a Joana de Ângeles chega e fala para ele, pega e queima tudo, né? Aí ele fala, mas eu queima tudo, não é seu? Né? E ele teve o quê? Que queimar. Por quê? Porque é uma coisa que não era dele, tá? E aí nós vamos adiantando aqui com a frase dela na próxima página, uma frase de um anônimo: a alegria de saber que você existe faz-me suportar a tristeza de sua ausência. É aquilo que a gente já sabe, nossos entes vivem. E nós vamos agora lá para o título Quando a Criança é a Enlutada, né? E aí nos dói um pouco mais, e aí nos exige cautela, né? Porque a gente não pode lidar com criança da mesma forma que a gente lida com adulto, embora a gente tenha que trabalhar com a criança sempre a verdade, né? Ainda que essa verdade vai ser frustrante, nós precisamos ainda caminhar com essa verdade, mas sabendo trabalhar, né? De uma forma mais sutil, que não vai avançar de uma forma agressiva para a criança, né? E ela começa dizendo que, desde a infância, o ser humano não é treinado para perder, mas para ter, acumular, né? E é verdade, né? E cada dia mais isso acontece, né? Os pais não querem de forma alguma que os nossos filhos se frustrem.
Eu acho que isso até um certo ponto, né, é sadio e é mesmo de pai e de mãe não querer ter essa proteção, né? É de uma certa forma, até um determinado ponto, ela é sadia. O problema é quando é demais, né? O problema é quando tem tudo na mão. O problema é quando não sabe usar, não sabe aceitar e usar o não. Não sabe falar o não para a criança e a criança não sabe aceitar esse não e não sabe perder nada, né? Aí sim está o problema. Por quê? Porque na nossa vida nós vamos encontrar muito mais nãos do que sims. A vida nos fala não o tempo todo, né? E aí, mais uma vez, a importância desse papel dos pais ou do responsável pela criança, de cada vez, né? Cada ano que ela se avança em conhecimento e expansão até mesmo de consciência, né? E conscientizando sobre as coisas da vida. Por quê? Porque se não as conscientizam, isso passa a ser dor futura. E mais abaixo ela vem falando, ao falarmos de perda de um ente querido, a elaboração do assunto fica muito mais complicado quando o assunto é criança, e é verdade, né? Porque criança nem sempre tem, nem sempre não, ela não vai ter o mesmo discernimento que nós adultos. Até mesmo dependendo das faixas etárias diferentes, né? Um com 10 anos, um com 11, um com 12, um com 2, o outro com 3, com 5, né? São entendimentos diferentes. E quanto mais velho, tende, né, a chegar mais próximo do entendimento desejado. Lá embaixo, além disso, aí ela fala, né, que quando a criança tem a perda de um dos genitores ou dos dois genitores, né, a tarefa fica um pouco mais difícil, até mesmo para o responsável ou para o outro genitor, né? E ela fala por quê? Porque o genitor ou o responsável também vai estar passando pelo luto, também vai estar passando por essa dor, mas que tem que mesmo assim, né, inserir essa criança, tem que de uma certa forma acolher essa criança. Então, ou seja, o adulto vive uma perda física e ainda assim precisa encontrar forças para poder acolher aquela criança, né? Então se torna mais expansivo ainda a responsabilidade. E ela fala que a criança precisa participar do luto familiar e expressar seus sentimentos. A família deve fornecer informações para a criança sobre o que aconteceu e dar-lhe oportunidades de fazer pergunta, tomando-se o cuidado de se dar respostas adequadas à idade da criança, né? Que é aquilo que a gente acabou de falar. Cada um na sua idade com um discernimento diferente, né? Então, quanto mais novo é a criança, né? Vamos supor, teve o desencarne aí de um pai, mas se a criança é muito novinha, ela não tem esse discernimento e nem chegou a ter esse apego, né? Eu dou sempre o exemplo quando eu falo isso na questão do meu irmão. Meu irmão desencarnou deixando 5 meninas, né? A mais nova, quando ele desencarnou, só tinha 9 meses, né? Então, ela não teve com ele esse apego natural, porque não teve a convivência, não lembra de nada, né? Mas mesmo assim ela sabe, hoje ela tá com 12 anos, né? Ela sabe o que é a morte, o que aconteceu, né? Mas para ela, de uma certa forma, é mais fácil, né? Entre aspas, do que as mais velhas que tinham 14, que tinham 15, que já tinham um discernimento, que já teve uma convivência, né? Então, cada um aí na sua idade com um discernimento, né? E desafios diferentes. E ela fala que encontrando um ambiente mais preparado para recebê-la, a criança pode sentir-se acolhida, compreendida e mais segura em um momento de tanta insegurança e desamparo. Que a gente nunca pode esquecer que a criança enlutada tem uma família e esta deve também estar se cuidando, ou seja, também a família deve estar em processo de elaboração do luto.
já que, por óbvio, a criança está inserida em um sistema familiar que vive um momento de crise e desorganização. Então, ou seja, é passar o luto junto com essa criança, né? Nós não temos outra alternativa, apesar, né, de encararmos essa dor, de enfrentarmos essa dor. Mas é claro, né, que a gente vai lidando com isso, dependendo da idade da criança, de uma forma gradual, mas que a verdade sempre tem que perpetuar. Né? Porque primeiro a gente não colocar a criança num estado de coitados, né? A gente não pode fazer isso, até mesmo porque a gente tem que respeitar, independente da idade, né? A gente tem que respeitar ali o que a criança tá passando, não é coitada, porque a gente tem que colocar na cabeça dela que ela também vai superar, assim como nós vamos superar. Ela dá até os exemplos, depois quem quiser dar uma lida lá, quem tiver o livro, né? Ela fala da questão das crianças até 2 anos, de 2 anos a 6, de 6 a 11, de 11 ou mais, né? Então ela fala um pouquinho sobre. E mais para frente ela fala de pesquisadores da Universidade de Columbia que sugerem que as crianças que passam pelo trauma da morte de parentes próximos podem ser classificadas em 2 grupos. As que vergam ao peso da dor, ou seja, elas se entregam, ou outras que se imunizam para as dificuldades da vida, ou seja, elas tornam-se mais adequadas para perseguir objetivos extraordinários para o bem ou para o mal, ou seja, de uma certa forma esquece aquilo, ou deixa, né, dormindo ali dentro dela e vai estar fingindo que nada acontece. Então, por isso que eu falo mais uma vez que quando está maior, tem mais entendimento, teve muito mais convívio, tem mais discernimento, né? Eu acho que é mais complicado. Não que eu esteja diminuindo a dor dos pequenos, tá? Mas quando não se tem entendimento, a questão, se não teve a convivência, o grande problema nisso aí, né? Um problema entre aspas que a gente vai tentando superar, né, a cada dia, é a questão da vivência diária, da ausência, né? Porque em certos momentos elas vão se questionar. Mas cadê meu pai, né? Cadê minha mãe? Cadê minha avó? Né? Os que são mais próximos, os coleguinhas da escola têm, né? E aí, né? O que aconteceu? Então, assim, contar realmente o que aconteceu, sempre estarmos aí com a verdade, né? Mas os maiorzinhos eu acho que sofrem mais, né? Por essa convivência, porque aprenderam a nutrir esse amor. Porque o que a gente não conheceu, o que a gente de uma certa forma não lembra, né, da convivência, nos dói, mas eu acho que dói um pouco menos do que se a gente tivesse uma convivência que lembrasse, que fosse, né? Quando eu estava fazendo a leitura, eu lembrei muito da filhinha da Ágata, né? Porque ela questiona, né? Inclusive ela tem já tem uma certa aceitação, graças a Deus, e ela até falou para a avó, né? Que a Cleo contou aqui pra gente, ela dizendo, não, a minha mãe tá no céu e a minha mãe tá até cuidando da Marília Mendonça, né? Não sei se vocês lembram dessa conversa. Então, assim, ela já tem entendimento, ela não esquece que, pela idade dela, ela já não esquece da convivência que ela teve com a mãe, de quando saía com a mãe, das coisas que fazia com a mãe, né? Então, assim, são idades diferentes, né? Comprovações diferentes. Então, e ela fala também que a gente não pode generalizar, mas é importante analisar cada caso. E baseados nos ensinos espíritas, né, que é o qual a gente está inserido, levar sempre em conta a aceitação e a condição evolutiva de cada criança e o seu momento emocional. Ou seja, nós não vamos ali inserir para a criança, né, de uma forma desrespeitosa. A gente sabe, né, que cada caso é um caso, cada um aí tem uma condição, tem uma aceitação,
mas do que eu entendo dentro dessa fala dela, eu ainda acho que quando os pais estão equilibrados, o pai ou o responsável, os pais, né? Se for no caso a avó, ou se for uma pessoa de muito apego daquela criança, que às vezes não seja pai e mãe, mas que também possa ser, né? Então, se é a perda, né, de um dos pais, se o outro se equilibra, de uma certa forma estrutura mais essa criança, né? Porque quando há a perda física de um, o outro se desequilibra, de uma certa forma aquela criança se vê o quê? Desamparada, né? Ou seja, de uma hora para outra, aonde eu convivo, o meu lar, a minha casa virou uma bagunça, tá tudo desmoronando. E a tendência é que a criança sente muito bem o ambiente que ela está inserida e vai desmoronando também, né? Isso é o maior desafio, às vezes, para o adulto, que tem que passar pelo luto, mas tem que também trazer consigo esse amparo para essa criança. A dor que vive de um lado, mas mesmo sangrando e com dor, eu preciso amparar aquele pequeno que está ali sobre os meus cuidados, né? Isso serve para os pais, isso serve também para os responsáveis, né? Principalmente aí para as mães, né? Dos desencarnados, no caso a avó, né? Que às vezes também tem a guarda do neto, né? Como é o caso da Cleo. Vamos lá agora para o título Falando de Morte para as Crianças. A família pode tentar facilitar essa vivência para os seus membros, contando sempre a verdade para a criança. A elaboração do luto pode ser uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento dos recursos de cada indivíduo na família, e a criança não pode ser esquecida. Quando a gente tem a perda física de um ente, né? Todos nós não vamos ter ciência, né? Um vai ligar para o outro vai ligar, até que toda a família tenha aquela ciência, né? Então, o que ela fala, né? Que a criança também precisa ser inserida, ou seja, é preciso também dar à criança a notícia, né? Lógico que a gente não vai dar a notícia para a criança da mesma forma que a gente dá a notícia para um adulto, né? Mas a gente sempre tem que vir com a verdade prevalecendo, porque a verdade, ainda que doa, a mentira é muito pior do que ela, né? A mentira, sim, vai te trazer traumas lá na frente, que vai te prejudicar, que de uma certa forma, né, vai te desorganizar em toda a sua caminhada, né? Para essa conversa, precisamos também levar em conta a faixa etária, pois a situação é diferente quando falamos com uma criança de 2 ou de 10 anos. É a questão do discernimento, né? Famílias de crianças que convivem com doenças graves em casa devem aproveitar o momento para explicar sobre morte e morrer, para que elas tenham noção da seriedade da doença e da proximidade da morte, né? Então é aquilo, a gente tem que, as pessoas, eu acho que durante muito tempo, né, a morte foi um tabu, né? Nossa, não pode se falar isso para criança, não pode, de uma certa forma, subestimando, porque primeiro, hoje em dia principalmente, esses meninos de hoje não são bobos, né? Quando devia minha avó boba era a gente, né? Que nascia e ficava com 7 dias com o olho fechado. Hoje não existe isso mais, não. Minha avó falava, né? Menino nasce de olho aberto e olhando para trás para saber de onde saiu. E é mais ou menos dessa forma mesmo, né? Esses meninos vieram aí, né? Já dizendo ao que vieram. Então, da mesma forma, né? A gente precisa também inserir a criança nesse meio, porque a criança, ela não é boba, né? Ela não é boba. E a gente não precisa criar esse tabu em cima da morte, porque todos nós vamos embora. E se a gente não começa a trabalhar desde a infância com a criança a questão do desencarne, a questão do morrer, né? Ela, ao longo da vida, vai cada vez mais jogando um véu sobre isso,
cada vez mais vai ficando difícil a compreensão, né? E vai se criando toda uma celeuma em cima de uma coisa que não precisava ter criado, né? São preconceitos, às vezes, que vai surgindo dentro das situações, né? E que a gente não precisa lidar dessa forma, principalmente quando o tema é morte do corpo físico, porque é a maior certeza que nós temos, né? Todos nós vamos embora. Então que a gente prepare os nossos filhos, né? O meu já sabe perfeitamente. Falo para ele, ó, o dia que eu morrer, meu filho, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser, mas você tenha em mente o seguinte: a minha mãe vive e daqui a pouco eu vou estar com ela lá, né? Principalmente que a nossa diferença de idade é bem pouca, né? É 23 anos só. Daqui a pouco eu tô por lá, né? E na hora que ela puder, ela vai passar por aqui. Eu sigo a minha caminhada, né? E daqui a pouco a minha caminhada vai terminar assim como a de todo mundo termina, né? Ela fala o seguinte: quando falarmos de morte, devemos focar 3 aspectos. A morte é universal, ou seja, todos morrem. Isso na conversa com criança, tá? Tem uma causa e ela é variável, como doença, velhice, acidente, e que ela é definitiva, não tem volta, ou seja, para esta encarnação. Assim, ela não é mágica, o morto não vai desmorrer. Ela coloca esse desmorrer até entre parênteses, porque ela fala mais para baixo, que é geralmente as perguntas que as crianças fazem, né? Que a gente tem que deixar elas fazer as perguntas e a gente vai respondendo, fazendo, né? Uma versão apropriada para ela, mas que a grande maioria geralmente pergunta, né? A pessoa pode desmorrer, né? Para onde foi aquele corpo que morreu? Né? Ela ficará sem ar, porque tem criança que presencia o enterro e faz essas perguntas, né? Então ela fala que é importante esclarecer a criança que a pessoa não sentirá mais nada, pois é seu corpo físico que morreu, e consolá-la explicando que a pessoa continua em outra dimensão, em outro lugar. E ela dá dicas para ajudar as crianças que têm a perda física de um ente querido. E ela fala que as explicações precisam ser bem elaboradas e claras, que a tentativa de poupar a criança do sofrimento pode fazer com que ela não aprenda a lidar com as perdas que a vida lhe apresentará. E que se tiver difícil, né? E se precisar, procure ajuda psicológica, ajuda médica, uma casa espírita, algum lugar que possa levar consolo, levar esperança e auxiliá-los nesse momento tão difícil, né? Voltar logo ao cotidiano da família é o mais salutar. O melhor é não sair da casa que viviam, sendo preferível que alguém venha cuidar dessa criança na mesma casa, assim ajudamos a não ter outros traumas, né? E aí lógico que a gente abre, né, um parênteses para isso aqui, porque nós já conversamos o seguinte, eu já dei várias orientações aqui nesse sentido. Depende muito, né? É lógico que a gente quer fazer tudo para que seja tudo menos traumático, mas às vezes, né, a situação que vivenciou naquela casa talvez não seja saudável para permanecer, né? Então vamos supor que aconteceu uma coisa horrível ali dentro e que para a família às vezes seja insuportável ali permanecer, porque vai ficar revivendo aquilo todos os dias, então tem que sair, né? Então a gente vai fazendo tudo da melhor forma, mas também dentro das condições e das possibilidades, tá? Porque a gente não vai fazer uma coisa somente, né? A gente não pode igual aquele ditado, né? Desvestir um santo para vestir o outro. A gente não vai jogar toda a atenção para a criança, vai protegê-la ao ponto de também acabar com a nossa saúde mental,
Porque aquela criança precisa da gente inteiro. E se eu saindo dali, para mim é melhor, para minha mente, para minha cabeça, né? Eu vou estar consequentemente melhor para poder amparar aquela criança, né? Eu já disse para vocês aqui, a mãe das minhas sobrinhas não quiseram permanecer, né, na casa. Por quê? Porque o meu irmão sofreu o assassinato dentro de casa, né? Então, para elas reviver aquilo, né, sabendo de como foi, de onde foi, para elas seriam de uma certa forma insuportável. Então, não era olhando as pequenas que estavam sofrendo, é olhar o todo, né? Nesse momento é a família, não tem esse negócio de proteção integral para um, né? E de uma certa forma de estampar os outros, né? Então é tudo também dentro de quê? De possibilidades, tá? E ela fala que é importante, obviamente, né, que cada faixa etária precisa ser observada, porque não são todas que acreditam que uma pessoa, né, aí vira aquelas questões, né, virou uma estrelinha, ou então, né, ter cuidado também, porque falar, a pessoa dormiu, né, e ela fala nesse sentido, por quê? Porque as crianças não são bobas, né, virou uma estrela, se dormiu, vai acordar, né? E aí daqui a pouco você começa a ter um problema atrás do outro, porque ele vai crescendo, vai começar o quê? Os questionamentos, né? Que os questionamentos venham, mas venham questionamentos em cima daquilo que é verdadeiro, aquilo que precisava ter sido trabalhado lá quando aconteceu a questão do luto. Mostrar sua dor e o processo do luto, e também respeitar a dor da criança. O ideal é que a família procure também, ela fala aqui da questão da escola, né? Porque às vezes tem uma repercussão muito grande no sentido seguinte, né? O coleguinha ficou sem pai, ficou sem a mãe, e aí tem aquela repercussão. E em um certo momento, algum coleguinha vai apontar, né? Ou vai perguntar para ele, ou vai questionar. Então é muito interessante que converse com esse educador, porque é onde a criança passa, né, um período de tempo na escola. Então é pertinente conversar com esse educador para que trabalhe, né, com todos eles essa questão da morte, que não seja trabalhada dentro da doutrina espírita, não é isso, né, que a gente quer, mas que seja trabalhado ali o respeito, para que seja trabalhado, né, questão da dor do coleguinha, né, que isso também é muito importante, principalmente para aqueles que tenham já o entendimento, né, e que já passaram ali, né, a alimentar, né, um amor diário, né, que foi pela convivência. O luto, de maneira geral, precisa ser conversado e a família deve conversar muito até esgotar o assunto. Os profissionais que lidam com o evento morte ainda alertam que a família e o educador que convivem com a criança que teve a perda, né, ela coloca perda entre aspas, não devem relevar tudo o que ela faz, alegando, né, que ela é uma coitadinha. Né? A gente já disse sobre isso, que entra naquela questão, né? Porque às vezes a pessoa começa, os pais, né? Às vezes até mesmo por dó ou por não saber lidar com a situação, passa a suprir uma coisa pela outra, né? E aí o que acontece? A criança vai também ao longo da vida, ao longo do caminho, né, achando que toda vez que tiver a perda de algo precisa ser ressarcido de outro, né? Ou seja, porque eu estou passando por algo, eu tenho o direito de fazer isso e aquilo, né? E não tem. Ensinamentos mesmo, né? De quê? Da pessoa ter e aprendendo, né, como indivíduo, o enfrentamento. Ainda que criança, ainda que sendo difícil, mas é que é necessário ir fazendo essas introduções, né? E ela fala que o maior medo da criança que perde os pais é o abandono. Então é por isso que os pais precisam
os pais ou o responsável, né, precisam estar o quê? Inteiros ou pelo menos de pé para poder então dar conta. Para algumas crianças, se é dito que a mãe foi para o céu morar com Deus, por exemplo, deve-se deixar claro que ela foi para o mundo espiritual, que ela não voltará, pois na imaginação da criança ela terá a ideia de que poderá ir até a casa de Deus para buscar a mãe que acabou de morrer, por exemplo, né? E ela fala, se falar que a pessoa que desencarnou foi morar com Deus, fez uma viagem, reforçará o sentimento de abandono, né? Ela vai pensar, uai, fulano foi embora, não se despediu, fulano foi embora e não me levou, né? Então surgem outras dúvidas aí, que é problema para a gente mais para frente. Que o ideal é explicar que todos nós um dia voltaremos ao mundo espiritual, onde já vivem amigos e pessoas queridas cuidando dos desencarnados que estão indo agora, principalmente no caso que ela dá aqui de exemplo, né, o avô que desencarna, né? Ela fala, não, nós todos vamos morrer, né? O vovô foi embora, né? Mas ele está sendo cuidado, lá tem amigos muito queridos por lá, pessoas que estão cuidando dele, e daqui a pouco nós vamos embora também. Que um dia todos se reunirão lá. Explicar ainda que agora ela tem de viver neste mundo, porque aqui estão muitas pessoas queridas e amigas também. E ela vem dizendo mais embaixo, quando é a questão, a morte é de um animalzinho de estimação, né? E ela fala o seguinte, que essa situação de perda de um bichinho querido para a criança, os pais visando a poupá-lo da dor, quase sempre corre e substitui por outro bichinho, e aí vira e fala assim, ah, era só um peixinho mesmo, ah, era só um cachorrinho mesmo, né? Que também não é a forma ideal, né, para que a gente venha abordar o assunto. Por quê? Porque é necessário a gente também ensinar as crianças a ter respeito pelos animais, que eles também têm importância assim como nós, né? Que não tem distinção, nós todos aqui somos criação divina, né? E que também o luto, né, dos animaizinhos também tem que ser vivido, né? Pode ter outro animal? Pode, mas não no sentido de dizer o seguinte, esse está substituindo o outro, né? Esse também, aquele teve a sua importância, o outro que chegar também terá a sua importância, cada um com a sua individualidade, né? Porque senão ela até cita aqui que muitas crianças gostam muito, né, de cortar o rabinho de lagartixa, né? Vai ali, pisa num bicho, mata, né? Ah, era só um bichinho mesmo, não tem importância, né? Então é aquela questão do respeito. Muita atenção também para que ela não assista, se for o caso, os pais jogando, por exemplo, morreu o passarinho, né? Pega esse passarinho e joga no lixo. Pega o peixinho e joga no vaso sanitário. Devemos ser claros e respeitosos com a criança. A morte é uma verdade dura para todos, principalmente para ela. É um acontecimento que ela deve se permitir chorar, ficar triste. É preciso dar permissão a criança para que ela viva seu luto, mas que ela também volte a viver bem depois. Ou seja, da mesma forma que nós precisamos superar o luto, que é difícil, não é fácil, né? A criança também tem um momento dela e ela vai superar. E eu digo para vocês, quando o adulto é equilibrado, a criança supera muito mais rápido que o adulto. Embora haja dor, embora haja, elas conseguem, né? O tempo vai passando, parece que vai colocando um pouco as coisas no lugar, elas conseguem sim se livrar, né, um pouco disso e viver às vezes muito melhor do que nós, né, que ficamos aí de uma certa forma apegados ad eterno, não para com aquilo, né? A criança, quando ela tem embasamento, quando ela tem ali um adulto por trás forte nesse sentido, ela se sobressai muito rápido, muito rápido. Quando você vê que a criança às vezes se arrasta no luto, pode saber que tem adulto ali por trás, né, que não se curou e
esse não se curar está passando, está afetando de uma certa forma a criança, né? Porque criança, ela é perspicaz, criança, ela pega no ar as coisas que acontecem, né? Então, às vezes, ela nem tá lembrando desse negócio de morte, de desencarne, que fulano, mas aí o outro começa a falar, o outro começa, às vezes não fala, mas a ter determinadas atitudes que elas vão captando ponto a ponto, né? Porque não são bobas. E aí é nessa que elas também se recaem. É nessa que elas também não conseguem se curar. Porque a ferida que divide está se fechando ali, tá aberta, latente, se bobear, tá abrindo cada dia mais, né? Porque não supera. Daí, olha aí a grande responsabilidade, né? Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte, né? Uma frase aí de Freud, né? Então a gente tem que saber e aceitar a morte, porque embora ela seja dolorida, é uma coisa que é inevitável e é inerente a todos nós. Crianças, ir ou não ao velório? Então ela fala o seguinte, olha, que apesar desse ser um momento delicado, né, que a gente precisa, tem muitos pais que preferem poupar a criança, mas que nesse momento é preciso você conversar com a criança, né? Você já contou para ela lá o que aconteceu, né? Olha, infelizmente não vai voltar. É um momento doloroso que a nossa família está passando, mas nós vamos passar, nós vamos superar, né? E aí ela fala assim, explicar, como sempre, é importante explicar com delicadeza esse momento à criança e perguntar se ela deseja ir ao enterro, tomando o cuidado de avisá-la que, no local, haverá um caixão e gente chorando. Explicar que quem morre é o corpo, que ele será colocado em uma caixa especial e mais tarde será enterrado num lugar. Explicar que se ela quiser, poderá visitar, mas não é desconfortável, porque quem morre não sente mais nada e não tem medo. É importante encorajá-los a se despedir indo ao velório, mas não forçar. Por isso tão importante a conversa, né? Você conversa com a criança, expõe a situação que ela vai encontrar lá. Por quê? Para que ela não chegue e tenha uma surpresa e tenha um trauma. Imagina a criança que nunca participou, né, de um velório. Então, você tem que deixá-la ciente da situação, ou seja, não vai ser surpresa para ela. Ela já vai esperando. Você quer ir? Se sim, não há problema em levar. Não quero ir, então não force a criança, tá? Da mesma forma é a gente. Tem gente que vai em velório, tem gente que não gosta de ir. E a gente tem que respeitar, né? E ela fala que é importante, para o psiquismo da criança, observamos que até dos adultos, esse momento é muito importante porque precisamos fechar um ciclo. Precisamos encarar esse momento para que não fique uma lacuna e tenhamos a impressão de que nossos queridos poderão voltar a qualquer momento e que eles não morreram. Jamais obrigar a criança a ir ao enterro ou ficar até o fim. E mesmo beijar o corpo, isso pode acarretar trauma ao desencarnar. Tem gente que faz isso, né? Ah, dá um beijo no seu pai, dá uma coisa, às vezes a criança não quer. E a vontade da criança tem que ser respeitada. Então ela fala no final que nós espíritas que acreditamos na vida além túmulo, podemos e devemos transmitir esses ensinamentos às crianças, esclarecendo que há vida após a vida, pois isso esclarece, acalma e consola. As crianças entendem melhor do que os adultos imaginam, que tudo cujas perdas trouxeram lágrimas, sejam confortados. Essa frase de um autor desconhecido. E a gente vai ficando por aqui hoje. E eu espero que a nossa conversa do Deixe-me Partir hoje tenha sido proveitoso, né? A gente sabe que lidar com criança, até por mais espertas que elas sejam, né? E são, a gente tem que ter os devidos cuidados. E mais uma vez,
a importância não só da família, mas a importância daqueles também que lhes são caros, né? Não são caros, não são os próximos, né? Ou seja, na nossa falta, quem ficaria com os nossos filhos, né? Principalmente, né, menores ou que ainda necessitam de ajuda, né? Então, essa pessoa também precisa ter esse equilíbrio, precisa ter esse discernimento, né? Porque é muito importante para poder dar ali a base e a sustentação, né? Que essa criança ou que esse adolescente precisa. E que o desespero nessa hora só atrapalha. Só atrapalha. E outra coisa, muito cuidado também, porque às vezes, principalmente, eu acho que, né, quem fica, né? Lógico que quer manter a memória do outro que se foi viva, mas muito cuidado para que isso também não seja feito de forma exagerada. As coisas precisam ser feitas de forma natural, né? Aqui, esse aqui que era o seu pai, mas a foto tá ali exposta. Ela vai passar, vai ver, né? Ah, esse era meu pai. Aquilo para ela vai se tornar natural, como se o pai estivesse aqui e chegasse em casa. Não, esse é meu pai, né? Mas muito cuidado com aqueles que está todo dia oferecendo, né? Uma foto, oferecendo um vídeo, todos os dias ali, inserindo aquilo na mente da criança, né? Porque de uma certa forma essa criança pode se tornar uma obcecada naquilo, né? Ficar obcecada naquilo. Mas por quê? É porque aquilo está sendo inserido, né? Sendo dado como se fosse um medicamento todos os dias. E não é necessário isso. As coisas têm que ser feitas de forma natural, né? Ela tem que ir sabendo as verdades e tendo esses enfrentamentos para que a gente não possa ter mais problemas, mais traumas lá na frente, e aí é problema sério, tá? Alguma dúvida, gente?